Lepra, nos tempos bíblicos, era considerado uma maldição. Para que vocês tenham ideia, Jerusalém, que era murada. Você sabia, eu já falei isso aqui, tem aquela passagem do fluxo de sangue daquela mulher que tinha hemorragia. A palavra diz que essa mulher, ela sofreu durante 12 anos. A família já tinha gasto tudo que tinha com a medicina alternativa da época e não tinha resolvido o problema. A Bíblia fala que ela tinha 12 anos sofrendo com esta enfermidade. E era uma hemorragia uterina. Só que tem o seguinte, na cultura judaica, toda adolescente, aquela criança vem 11 anos, tá, e vem o período da puberdade, né? A primeira menstruação. Você sabe o que era feito com a moça que chegou à menstruação? Era considerado como pessoas imundas também. O que fazia os pais? Arrumava a cama, pegava ali o colchão, pegava a roupa da criança, adolescente, a mãe pegava na mão e atravessava toda Jerusalém com a criança. Sabe onde levava essa filha? No Vale dos Desesperados, junto com leprosos, junto com cegos, com doentes, com aleijado, com tudo. Depois de 3 dias, os pais iam lá, já tinha cessado lá o sangramento, pegava a sua filha e levava de volta. A questão que, no 3º dia o sangue não parou, no 3º, no 4º, no 5º, 1º mês, 1º ano, 2º ano, passa-se 12 anos. Aqueles pais, sem saber o que fazer. Aquela mulher estava sangrando durante 12 anos. Ela não pôde mais voltar a Jerusalém, porque estava considerada como imunda, como uma mulher amaldiçoada, como uma doença amaldiçoada. Pare e pense o que passava na cabeça dessa filha. Ora, se o processo de menstruação é entre lá 11 e 12 anos, mais 12 anos que ela já estava sofrendo, no mínimo, ela estaria ali com 23 ou 24 anos de sofrimento. Uma região que só tinha doentes, leprosos, cegos. E aí quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que está lá até mesmo em Atos capítulo 3, quando Paulo e Silas iam para o templo, quem é que estava na porta do templo? Um aleijado. Pastor, mas por que tinha um aleijado lá na porta do templo, dentro de Jerusalém? Porque era o seguinte, igreja. A autoridade romana, eles davam algo chamado salvo-conduta. O que quer dizer isso? Pegava uma placa com o nome do problema físico nas costas e no peito. Aqueles aleijados saíam do vale do desesperado, com essa salva-conduta, eles tinham como ficar durante o dia dentro de Jerusalém pedindo esmola. O dinheirinho que eles ganhavam, ele comprava as coisas para alimentar os outros aleijados, cegos e leprosos, que não tiveram oportunidade de um salva-conduto para ir entrar dentro de Jerusalém e pedir esmola. A Bíblia diz que Jesus ia passando naquele lugar onde havia os desesperados. Imagine, igreja, quando Jesus ia passando, todos aqueles aleijados,
cegos, doentes, mancos, leprosos, quando ouviu falar, Jesus está passando, eu fico imaginando a quantidade de cego, de aleijado, de manco, correndo, um atropelando o outro, para ir em busca de quem? De Jesus. E esta mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos, anêmica, debilitada, sem forças. E ela disse o seguinte: se tão somente eu tocar nas orlas do meu Jesus, do Senhor Jesus, eu serei curado. Olha a fé dessa mulher, igreja. Igreja, foi uma multidão que foi atrás de Jesus, mas a Bíblia não fala de ninguém da multidão. A Bíblia não menciona entre toda a multidão quem foi curado. A Bíblia fala que no meio da multidão só essa mulher foi curada. Imagino que esta mulher, vendo todos correndo em direção a Cristo, e ela sem forças, imagino que alguém chegou para ela e disse: ei, mulher, você não consegue, fica aí, mulher. Se você insistir até lá, o mestre está distante, você vai morrer no meio do caminho. Vocês lembram aquele cego Bartimeu na beira da estrada? O cabra cego na beira da estrada pedindo esmola. E diz a Bíblia que ele ouviu uma multidão passar. E ele pergunta: quem é que está passando por aí? Eu imagino que alguém disse aí: quem está passando é Jesus, aquele que cura, que salva, que liberta. E ele disse: agora veio a minha oportunidade, e eu não vou deixar passar a minha oportunidade. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino que quando o cego Bartimeu fala isso, alguém deixa de seguir a Jesus e vai em direção a ele e diz: ei, cego, cala a tua boca, você não está vendo que o mestre está passando? Aquele cego Bartimeu, ele não se intimidou como aquele homem que mandou se calar. Ele ganhou foi mais forças. Igreja, quando um cristão está movido pela fé em Cristo, não tem demônios, não tem enfermidade, não tem marido, não tem esposa, não tem ninguém que faça calar a voz de um adorador de Cristo. Pare! Você está gritando como louco, cego. Você não está vendo que Jesus está passando? E aí ele dizia mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Mais alto. Os problemas, quando vem na vida de um crente, a gente tem mais, sabe, intrepidez. A gente não se dobra. Problema vem, pensamentos na cabeça, desejo vem, mas a gente diz: não desejo, não pensamento. Eu não vou mais fazer aliança com vocês. Aquele cego, ele continua clamando. O clamor daquele cego, Bartimeu, chamou a atenção de Jesus. O grito da alma daquele homem fez Jesus parar. A multidão parou. Imagino que a multidão disse: por que você parou, Jesus? Continua. Ele parou. Ninguém entendeu. E ele disse: traz aquele cego aqui. Deus conhece os teus problemas. Deus conhece a tua dor. Deus sabe até onde você confia nele. O crente é igual omelete. Quanto mais bate, e cresce mesmo. Tensa não de olhar para trás, igreja. Aquele que nos chamou é aquele que cuida de nós. Nós não estamos sozinhos dentro dessa batalha que você se encontra. É enfermidade, é o casamento, é família, é isso e aquilo. Você tem um Deus dentro de você. Aquele cego, imagino que aquele que mandou o cego se calar foi aquele que mandou: vai lá buscar ele. Vem cá, rapaz, o mestre está te chamando, vai lá. Imagine que ele disse: eu sei que ele ouviu o meu clamor. Deus ouve o teu grito na alma, igreja.
A questão é que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E a gente não espera pelo tempo de Deus. A gente age antes de Deus agir. Porque somos muito apressados. A palavra diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se curvou para ouvir as nossas orações. Agindo Deus, quem impedirá? O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no devido tempo eu te exaltarei. Quem vai te exaltar é Deus, no tempo dele, não é o seu. Não é o seu tempo, igreja. Deus conhece o teu coração. Se Deus derramar agora um dom de prosperidade no seu coração, a primeira coisa é se afastar de Deus. Sair do bairro, comprar uma casa melhor, comprar seu sítio, sua fazenda, e não vai ter mais tempo para Deus. Deus, Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que nós ainda não temos estrutura para Ele colocar as grandes bênçãos em cima de nós. As bênçãos, quando vêm em uma pessoa que não tem estrutura, eles não carregam a bênção por muito tempo. No meio do caminho eles largam quando enfrentar os problemas. Aquele homem cego chega diante do nosso Cristo e Jesus pergunta: que quereis que eu te faça? Quer enxergar? Então enxergue. Aquele cego estava lá porque ele tinha um salvo-conduto da autoridade de Roma para entrar em Jerusalém e pedir esmola. Mas aquela mulher não tinha, igreja. Se passaram 12 anos de hemorragia. E quando ela ouviu falar de Jesus, não, agora chegou a minha oportunidade. Eu não vou deixar passar. Ou eu tomo a decisão agora, ou eu vou morrer sem ver esse Cristo. E talvez alguém, ou um dos que estavam com ela, disse: mulher, porque o momento, amada igreja, que você está mais para buscar a Deus, é o momento que você encontra mais pessoas para dizer para você: não adianta, desista. O que está fazendo na igreja? Quanto tempo você está na igreja, a tua vida não muda, não transforma. Como é difícil, amada igreja. Servir a Deus não é esse mar de rosa. É uma atitude dentro de nós, de vida ou morte. Ainda que eu tenha que pagar um preço, eu vou pagar um preço nos pés da cruz, porque já sofremos muito fora da cruz. O que não sobrou foi depressão, opressão, e nós estamos vivos pelo milagre de Deus. Nós nem merecíamos estar aqui. Há muitos cristãos agora, quem sabe em casa, em frente a um TV, assistindo novela, assistindo as notícias terríveis, aonde poderia estar no estudo bíblico para aprender mais do Senhor. A lição que nós tiramos sobre esta mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos sofrendo, imagina que ela vai se arrastando. O crente é assim, igreja. Tem hora que a gente vai se arrastando, sem forças. O que supera é a nossa fé. Porque se depender das nossas forças, a gente já tinha parado. É a sua convicção no Deus que você toma uma atitude. Esta mulher, para chegar até onde estava Jesus, imagine aonde ela passa, deixa um rastro de sangue. O sangue jorrando. E quando ela chega diante do Senhor, ela encontra um segundo obstáculo: a multidão. Agora a situação piorou para ela. Enquanto ela vinha se arrastando, mas agora ela encontra uma multidão. Por quê, pastor? Porque onde Jesus estava, tinha uma multidão que cercava Jesus. Ela poderia parar, senão eu já não tenho mais sangue, eu não tenho mais forças, e agora tem essa multidão na minha frente. Mas dentro dela disse: se tão somente eu tocar nas orlas do Senhor Jesus, eu serei curada. Olha a fé dessa mulher, igreja. Igreja, Jesus estava sendo pressionado, apertado pela multidão, todo mundo tocando em Jesus.
Quem é que não quer tocar em Jesus? Quem é que está doente que não quer uma cura? Estavam todos ali tocando, milhares de pessoas. E aquela mulher, se eu somente tocar na orla, serei curado. Imagina que ela vai sendo pisoteada, igreja. Cego pisando por cima, aleijado, não, sai da frente, mulher. E ela ali. A palavra diz que quando esta mulher, ela toca na orla do Senhor, imagina que ela vai se arrastando e tocou. Na hora que ela toca, a palavra diz que Jesus disse: quem me tocou? Todos estavam tocando em Jesus, mas ele sentiu só um toque. Olha o mistério. Todos estavam tocando em Jesus, mas Jesus só sentiu um toque. Um toque de dor, um toque de perseverança, um toque de superação. É isso que agrada o nosso Deus. É isso que agrada os céus. É quando as tuas forças já foram embora, quando a tua capacidade vai embora, a tua intelectualidade, nada mais físico resolve. Você entra agora na dependência de Deus. É só você e Deus. O momento que nós mais estamos próximos de Deus é quando nós estamos na dependência de Deus. Você se esvaziou tanto. Você reconhece que não tem mais força, que não tem mais capacidade, que as portas se fecharam. Olha para um lado, olha para o outro, não tem saída, não tem. Está dentro de quatro paredes. Nunca esqueça. Deus sempre deixa uma porta de saída para os seus filhos. O problema é que você um dia se deparou. Um dia você se deparou de um problema que você olhava e não tinha saída. Humanamente não tinha saída. O que Deus fez? Do nada, Ele mostra uma porta de saída. Talvez vocês nem lembram as situações que vocês já entraram e que foi Deus que tirou vocês e você não lembra. Ela toca, igreja. Quem me tocou? Mestre, todos te tocam, mestre. Não, mas eu senti, sai virtude de mim. É por isso que na igreja a fé não é para todos. Porque nem todos compreendem, igreja. Nós somos adaptados, nós acostumamos, talvez com o estilo de vida que nós vivemos, e a gente não consegue desenvolver a fé por falta de um esvaziamento dentro de nós. Se esvaziar daquilo que mais atrai a gente. O nosso coração é muito propenso a ficar grudado nas coisas pecaminosas. E coisas pecaminosas é gostoso. É prazeroso, é tentador, e é assim que o diabo aprisiona muitos, e nem muito quer deixar o ego, nem muito quer deixar o orgulho, a prepotência, porque eu. Enquanto o coração do homem não se esvaziar, Deus não pode preencher, porque Deus vai preencher o que está vazio, o que está cheio Deus não vai mais preencher. É por isso que nós temos que analisar sempre a nossa vida. Como é que está o meu coração, a minha vida com Deus? Será o que eu estou falando, eu estou machucando alguém, eu estou maltratando alguém, eu estou pisando alguém? Deus, revela dentro de mim. Porque às vezes o nosso coração está tão endurecido, amada igreja, e de cada 10 palavras que sai da nossa boca, 9 é como o veneno de uma serpente. E a gente não percebe mais esse veneno. Está nem aí. Fere um, fere outro, e não está nem aí. E nós temos que ter cuidado com isso.